Olá! No vídeo de hoje veremos uma deliciosa receita de quiche de alho poró e ricota. Vamos lá? Nós vamos iniciar o preparo pela massa. Então, nós vamos precisar de farinha de trigo, manteiga gelada, não pode ser margarina, e sal. Nós vamos misturar esses ingredientes utilizando apenas as pontas dos dedos. Você não deve utilizar a palma das mãos, somente a ponta dos dedos. O interessante é que você forme uma farofa, uma espécie de uma farofa com esses ingredientes. Não tem problema se sobrar alguns pedacinhos de manteiga. É até interessante porque faz com que essa massa fique ainda mais crocante. E aí ao final, veja como ficou. Fica parecendo realmente uma farofa. Agora nós vamos adicionar um ovo batido e nós vamos apenas misturar esses ingredientes formando apenas uma bola. Então você somente deve amassar esses ingredientes, não deve sovar, somente amassar para unificá-los. Você vai observar que a massa vai ficar homogênea, vai formar uma massa lisa, uma massa que não gruda nas mãos. Caso ela fique quebradiça, você pode adicionar de 1 a 2 colheres de sopa de água. Mas é importante que você tente formar uma massa única primeiro. Somente se ela ficar uma massa ressecada que você deve adicionar a água. Observe como que ela fica. É uma massa bem maleável. Agora, nós devemos envolver essa massa em plástico filme e levar à geladeira por cerca de 30 minutos. Passado o tempo de descanso, nós vamos abrir a massa. Eu estou utilizando um papel manteiga, mas você pode utilizar também um plástico. Então eu vou colocar essa massa por sobre o papel manteiga e vou cobrir também com outro pedaço de papel manteiga. Aí no vídeo parece que a massa escureceu, mas é só uma questão de iluminação. Você pode abrir a massa com o auxílio de um rolo de macarrão. E essa massa, ela deve ficar numa espessura de cerca de 3 a 4 milímetros. Veja como ela ficou após estar aberta. E eu utilizei também uma forma de cerca de 26 centímetros de diâmetro, uma forma com fundo removível. Essa quantidade de massa que está demonstrada aí na receita, ela foi suficiente para essa forma e uma menor de cerca de 15 centímetros. Então você tem aí uma receita que é suficiente para fazer 2 quiches. Então com o auxílio dos dedos eu fui preenchendo as laterais. Uma outra observação é que a minha forma, ela é uma forma baixa. Então, caso você tenha uma forma um pouco mais alta, é até melhor, porque aí a sua quiche vai ficar com mais recheio. Eu preferiria que a minha fosse um pouco mais alta, mas eu não tenho. Então, preencha toda a borda, como está sendo demonstrado aí no vídeo. Retire os excessos e depois essa massa deve ser toda perfurada com um garfo para retirar todo o ar e também não correr o risco de formar bolhas. Eu gosto de retirar as sobras passando o rolo de macarrão, como está sendo mostrado aí no vídeo também. Então, olha lá, com o auxílio do garfo, eu perfuro toda a massa. E em seguida, nós devemos levar à geladeira por mais 10 minutos. Enquanto isso, nós já podemos preparar o recheio, iniciando pelo alho poró. Nós vamos precisar de 2 talos. Então, eu retiro inicialmente a parte da raiz
e a parte mais verde do talo. E fico com a parte mais branca. Então, faço um outro corte no sentido do comprimento, porque isso auxilia na hora de lavar, porque fica uma terra na parte interna, como você pode ver. Então, lavo todo o alho poró e depois de lavar, de higienizar, é que eu fatio todo o alho poró. Então, eu repeti o mesmo processo no segundo talo e saí os 2 talos fatiados. Em uma panela, eu coloquei 2 colheres de sopa de manteiga, deixei até que derretesse, acrescentei o alho poró fatiado. E esse processo é somente para que o alho poró fique mais macio. Então, você deve mexer o alho poró junto com a manteiga na panela até que ele fique levemente translúcido. Você vai ver que ele vai mudar um pouquinho de cor. Isso vai facilitar para que ele fique mais macio. E é um processo bem rápido, cerca de 5 minutos e ele já estará pronto e você pode reservar o alho poró. Você não deve colocá-lo quente por sobre a massa. Ele deve estar levemente morno. Levemente morno ou frio é o ideal. Ele está pronto, agora reserve e vamos retornar a massa. Agora, passados os 10 minutos na geladeira, eu coloquei um papel manteiga por sobre a massa. Você pode utilizar também uma folha de papel alumínio. E aí eu coloquei um peso por sobre esse papel manteiga. Eu gosto de utilizar grãos de feijão. Eu sempre utilizo esses mesmos grãos para assar qualquer massa. Eu uso esses grãos e depois eu guardo novamente. Assim eu não fico utilizando outros grãos, porque não tem como cozinhá-los depois. Então eu uso esses grãos e reservo novamente no pote. Então, coloque esses grãos por sobre esse papel manteiga, somente para formar um peso e não correr o risco de formar uma bolha embaixo da sua massa. Leve para dar uma pré-assada somente por 10 minutos. E passados os 10 minutos, você já pode retirar do forno novamente, tirar esse papel manteiga juntamente com os grãos, para então colocarmos o nosso recheio. Agora chegou a hora de misturar os ingredientes líquidos. Misture os ovos, o creme de leite fresco, o leite e sal. Caso você queira, também pode adicionar pimenta do reino moída ou noz moscada. Misture tudo muito bem com o auxílio de um fouet e já estará pronto. Agora, por sobre a massa, nós podemos colocar o alho poró, que foi passado naquela panela juntamente com a manteiga. Essa quantidade é suficiente para esse tamanho de forma. Lembrando que a massa que nós preparamos é suficiente para 2 formas, uma desse tamanho e uma menor. Então, e o recheio líquido também é suficiente para uma forma desse tamanho e uma menor. E o recheio da segunda, você pode fazer o recheio que você queira. Daí eu coloquei ricota, uma ricota que foi despedaçada com auxílio dos dedos mesmo, não passei em processador. E por cima eu despejei então aquele líquido que foi batido com auxílio de um fouet. Você vai observar que vai sobrar também os ingredientes líquidos, né? A parte líquida. Por sobre isso, eu coloquei também queijo parmesão ralado. Mas você pode colocar o queijo de sua preferência. Caso você goste de mussarela ralada, você pode colocar. Ou um outro queijo de sua preferência, você também pode acrescentar.
eu gosto muito de parmesão, então eu coloquei parmesão ralado e eu gosto também de ralar o parmesão na hora, mas aí fica a seu critério qual queijo utilizar. E a quantidade também fica a gosto. Eu acho que o queijo ele dá um toque especial aí à quiche. Um outro cuidado que eu tomo ao levar para assar essa quiche é sempre de colocar um papel alumínio embaixo ou colocar uma outra forma que seja mais larga embaixo, porque como a massa é uma massa amanteigada, então essa manteiga vai começar a derreter e aí pode sujar o seu forno, ou então esse recheio pode correr o risco de vazar. Aí eu estou mostrando os dois, tanto o papel alumínio embaixo, quanto a forma então maior, né, embaixo. Aí fica a seu critério o que fazer. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus até dourar. Esse tempo pode variar, mas é cerca de 40 a 45 minutos. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber notificações de novas receitas e não esquecer de acessar as outras receitas também. Até mais! Tchau!